Elas foram espectadoras junto dos torcedores brasileiros que assistiram atônitos à vitória da seleção do Uruguai na Copa do Mundo de 50, disputada no Brasil. As traves daquela final já foram consideradas amaldiçoadas. Hoje são relíquias muito bem guardadas. O que muita gente não imaginaria é que elas estariam aqui, no sul de Minas, em Muzambinho, desde 1957. Quem conta essa história futebolística é o filho de José Otaviano Salles, grande nome e treinador de futebol na região. E mais ainda lembrado porque foi ele quem trouxe do Maracanã, no Rio de Janeiro, as peças de madeira para cá. O meu pai, José Otaviano Salles, tinha um amigo de infância aqui, Sororias Antônio Oliveira, que posteriormente, mudando para o Rio, passou a ser assessor no Maracanã. E como meu pai era técnico de futebol infantil, ele dava oportunidade que esses meninos, 3 filhos de Sororias, jogassem com os meninos de Muzambinho. E nesse bate-papo diário da meninada, os meninos disseram que o pai havia informado de que as traves do Maracanã, que foram, assim, deram azar para o Brasil, seriam trocadas e teriam colocado as outras traves. Então ele informou que as traves já estavam retiradas, estavam no porão no Maracanã. Então meu pai fez um pedido ao prefeito da época, Joaquim Teixeira Neto, que era cunhado de Sororias, se havia possibilidade de doar as traves para o estádio Professor Antônio Milhão em Muzambinho. Ele disse que sim, que estava tranquilo, não havia problema, porque o pessoal do Rio queria ficar longe dessas traves. Na nova estreia dessas vigas de pinho de riga, nome da espécie da madeira das traves, originária do norte europeu, uma grande festa aconteceu na cidade. Instaladas no estádio municipal Professor Antônio Milhão, todos queriam tirar foto, ver de perto e, claro, marcar um gol nelas. Quando eles conseguiram essa doação, ficou aquela expectativa na cidade da chegada desse patrimônio histórico, que ninguém tinha noção do que eram as traves do Maracanã. E chegou aqui festivamente em 1957, onde houve um foguetório que era comum na época, e o pessoal todo foi conhecer as traves do Maracanã. Muitas pessoas amantes do esporte tiveram participação ativa ao que se referia para onde colocariam as peças e por alguns locais elas circularam até que, enfim, no ano 2000, por intermédio do então secretário de Cultura daquela época, Fernando Magalhães, as restaurou e as levou para a Casa da Cultura Muzambinhense, onde descansam. Quando elas chegaram, quer dizer, a palavra Maracanã era uma palavra muito mágica ligada ao futebol, né? Então teve foguetório, um monte de gente no campo de futebol, e nos anos seguintes todo mundo que jogava ali falava, olha, eu joguei no campo das traves do Maracanã, ou marquei um gol nas traves do Maracanã, né? Ficou um folclore, né, com os jogadores de futebol, todo mundo queria jogar ali. O historiador sabe tudo sobre as traves. Desde o drama que acompanhou Moacir Barbosa, o goleiro da seleção brasileira, que, segundo ele, foi duramente injustiçado, até Alcides Didia, o carrasco por ter tirado a taça de ouro de nossas mãos. Eu comecei a pesquisar a história das traves do Maracanã de 50, aqui em Muzambinho, das 2 traves que vieram para cá, e acabei conhecendo a história do goleiro Barbosa, que foi um dos melhores goleiros da história do Brasil, e que foi injustiçado durante sua vida, né? Ele carregou o peso dessa derrota durante muito tempo, sofreu com isso, mas foi um grande goleiro. Nós depois disso ganhamos 5 Copas, né? A gente foi vice na França, e se perder de novo no Brasil, eu acredito que não vai ser tão dramático como foi em 1950. A gente vai segurar a onda melhor. Mas, no dia 16 de julho de 1950, o Brasil ficou em silêncio total depois do segundo gol da equipe uruguaia, marcado por entre estas traves. Para que a história não se repita 64 anos depois, é bom a gente isolar.